ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser bem aprendida, ou ainda, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e as fraquezas que lhe são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Duas frases de Chico Xavier, porque como meu convidado do Mesa para Dois de hoje, não podia ser diferente. E podia haver mais uma centena de outras deste grande espírita, que foi Chico Xavier, escritor, como podia haver de muitas outras pessoas. Pensei em essa de Queiroz, pensei em Fernando Pessoa, pensei nos brasileiros todos, no Guimarães Rosa, etc., porque o meu convidado do Mesa para Dois de hoje é um homem muito nosso, que se chama Calando da Silva e que tem uma dimensão tão grande, não só na minha história de vida pessoal, como na minha história de vida profissional e na deste país, principalmente, que não cabe naquela uma frase que eu costumo escolher para apresentar os meus convidados. Calando, já te dei muitos beijos. Obrigado. Os nossos telespectadores imaginam que a gente já se beijou muito antes do programa começar. É um prazer ter-te, depois de muitos anos, em frente às câmaras, num encontro que era inevitável. Eu faço Mesa para Dois normalmente, começando por pedir ao meu convidado que se apresente na primeira pessoa. Porque eu dizer que tu és escritor, que tu és um poeta, eu gosto mais de chamar poeta, que tu és um homem com H maiúsculo, que tu és professor, que tu és um homem de luz em termos espirituais. Tudo isto podia parecer uma rasgação de seda, como dizem os brasileiros, e não é nada disso. Eu prefiro que tu te apresentes na primeira pessoa, desde o menino da Malanga. Quem é este mulatíssimo Calando da Silva, hibridíssimo? Ora bem, e disseste muito bem hibridíssimo, não é? Vamos começar pelo Raul, depois vamos chegar ao Calando. Ok. Porque o Raul é um nome, como vocês sabem, em princípio um nome cristão. De facto, eu nasci numa família de mãe moçambicana e pai português. Meu pai era maçónico e republicano, não queria nada com as questões das igrejas e dos padres. Eu achava que os padres deviam casar e ter famílias exemplares. Mas a minha mãe é oriunda de uma família mestiça, ou seja, de Banto, Ronga, Banto e Hindu. Então, ali na zona de Salamanca de Maputo. Aquela primeira mandira construída em 1908, depois foi construída em 1914, foi feita pelo meu próprio avô, que também oficiou, digamos, o hinduísmo ali. Portanto, a parte talvez espiritual, a herança por um lado, da antiga, e por outro lado a herança ronga, onde o meu tio é o famoso curandeiro aí, que era primo da minha avó, que era, toda a gente conhece aqui no sul, que era o Anjiquiza, fazia curas extraordinárias, doenças incríveis. Parece quase premonitoriamente esperando que eu, o neto dele, também está ligado à fitoterapia dentro da espiritualidade. E ninguém pegou no trabalho dele? Não, infelizmente, o meu irmão não tinha curso de botânica, eu ainda não estava... Mas é incrível como incrível. vocês Pois acabaram por afunilar nesse sentido. De qualquer maneira, para dizer, este Raul católico, este Raul contemporâneo, a mãe católica, veio de uma situação realmente muito híbrida, de misturas de várias origens. Isto só me enriqueceu. Eu digo sempre, o monolíngue é menos rico do que um plurilingue. O monocultural é menos rico do que um policultural. Então, isto quer dizer que a policultura dentro de mim age à vontade, uma cultura com a outra, sinto um bem com tudo e com todos, e num país que se quer e vai continuar a ser multicultural e, sobretudo, multirracial, no sentido pleno. Quer a gente queira, quer não. Quer não. Portanto, as pessoas têm de aceitar a nossa realidade e aceitá-la com amor, não com conflitos, com antagonismos, com raivas. Isto não leva a lado nenhum. Isso foi ensinado quando? Quando meu pai morre, eu tinha cerca de 8 para 9 anos, e temos de ir viver para o bairro da Malanga, Mocoquene, uma casa onde a minha tia... Mocoquene não é só lugar de coco. É verdade. Mocoquene também tem história retida na íris dos meninos da Malanga. Portanto, foi retido lá e foi ali que não aprendi o seguinte. Minha mãe coragem, que a minha mãe é coragem, conseguimos sobreviver, ou seja, ser lírios no meio do lodo. Num bairro muito particular, onde havia de tudo. Desde os bandidos aos assassinos, Sim. Desde as prostitutas aos magaízas, desde gente também muito honesta, trabalhadora. Nós crescemos ali aprendendo desde o início o valor da vida e não estigmatizar as pessoas. Isto foi a grande vantagem do Raul na aprendizagem familiar e na aprendizagem da comunidade que nos rodeava.
foi ali a gente cresceu e aprendeu. Vocês eram uma família grande? Grande, éramos 5 irmãos, está a imaginar com a minha mãe, o papai morre, fica sozinhos. E o que é que a minha mãe conseguiu? Não via, a minha mãe era praticamente analfabeta, depois escrevia só, assinava o nome dela, mas uma mulher super inteligente, super dinâmica e corajosa e não tinha preguiça nenhuma. Então, para além dela vender desde muitos anos peixe no mercado central lá na base, peixe de camarão, ainda lembro da banca, eu era para nascer quase no mercado, ali em 1945, as dores começaram lá, podia ter nascido aquele mercado central, está ligado à minha história de vida também. Por outro lado, fazíamos bebidas tradicionais em casa, quando começamos a estudar. A escola, o ensino público, no tempo colonial, e agora não sei porque querem dar tudo gratuito, o ensino era pago, as propinas do liceu, da escola comercial, eram pagas 3 a 3 meses. Então as nossas mães não tinham recursos, mas tinham de então, as bebidas tradicionais vendidas em casa, no quintal da casa, as chibalos, os carregadores, lá do cais, etc., é que nos permitiu nós pagarmos as coisas e crescermos e de Raul passámos um dia a sermos calanos. O que é que isso quer dizer? Porquê é que eu vou buscar o Calano da Silva e não fiquei só por Raul? O Calano veio da parte exatamente da minha mãe, que era Emília Calano, que é oriundo, portanto, as pessoas pensam que é o nome Ronga, não é? Calano, mas no fundo é o nome de origem hindu. E também mais ao fundo é o nome de origem até hebraica, mas pronto, a expansão do nome para o Ocidente e para o Oriente veio parar também a Moçambique. Resultado, eu quando pus Calano da Silva quis honrar a parte telúrica da terra e a sua mestiçagem, a sua hibridismo. Por outro lado, o pai, o Silva, que também foi honrado por um cristão de Alves, que era um republicano. O meu avô, da parte do meu pai, foi fundador do Partido Republicano. Meu pai foi expulso para Moçambique pela monarquia ainda portuguesa. Meu pai é um ano mais velho que Fernando Pessoa. Quando eu nasci, o meu pai tinha quase a minha idade. Como eu não tenho filhos, estou a esperar. Se eu agora tenho Quem filho, sabe, quem sabe? Imagina lá dizer assim, olha, o teu avô nasceu no século XIX. É incrível, não é? Mas no século XXI. Mas tu sabes que tudo Tudo é possível, não é? tudo é possível, a tua história... Uma história de vida incrível. O resultado, quando chegou ao Calano, de facto, começa com aquilo que são as escolhas profissionais. Primeiro... Mas deixa-me... acabaste por falar do ensino e este guião, eu sabia que este guião de lutas contigo ia ser difícil seguir isto, mas porque a tua história é uma história muito profunda e essa miscigenação de que tu és fruto foi-se espalhando pela tua vida fora. Absolutamente. O teu primeiro contacto com as letras, falaste do ensino assim de raspão, a tua mãe quase analfabeta, não é? Tu já, quando o teu pai morre, tu já estavas na escola? Não estava, foi em 54, estava, já o quê? Tinhas 8 anos? Já tinha 8 anos, eu estava na segunda classe, ia para a terceira. E a tua mãe conseguiu manter-vos na escola, aos 5? Manter na escola, foi uma luta titânica, incrível. Ela tinha aquela visão, né, e até eu lembro, no meu livro Escandarinha, a visão de que ela, embora a língua dela materna fosse o Ronga, a necessidade absoluta de aprender o português, porque era a língua que nos oficiava na escola, era a língua obrigatória. Mas em casa com ela falavam Ronga? Não, falávamos português, só que ela, pois irmãs todos falavam em Ronga, não falavam em português, que era a língua do afeto delas. Ela queria que vocês... Não nos deixavam nós falarmos a Ronga, nem nós, português. E foi como nós também. Vencemos também essa etapa terrível da vida, porque a escola portuguesa obrigava-nos a falar português, e se nós falássemos mal, pior ainda. Então, isto quer dizer que tivemos dela um exemplo extraordinário, não menosprezando a nossa cultura, achando que a cultura do outro também é vantajosa, aprendemos-la para crescermos, para nos desenvolvermos. E o teu primeiro contacto com a escrita? Nós também éramos muito estimulados no tempo colonial a representar, a dizer poesia, a escrever. A escrever. Ora bem, nós tivemos essa vantagem naquele tempo. Havia alguns professores curiosos, mas no ensino primário. Mesmo no ensino primário? Da segunda e terceira classe. Obrigados a decorar poemas. Por exemplo, eu vou recordar aqui, já estamos num ambiente de festa quase. Lembro de um poema que eu aprendi sobre a bela infanta, a infanta portuguesa. Lá estava a bela infanta no seu trono assentada e com um pente de ouro fino os seus belos cabelos penteava. Isto foi decorado quando tinha 7 ou 8 anos de idade. Exatamente. E nós esquecemos. Isto quer dizer que a gente pegava naquilo nos dias de festas mesmo, lá no subúrbio, punha em cima de uma cadeira e estamos nós a declamar para as pessoas, tal e qual, no quintal lá de casa, tal e qual. Então, isto é interessante porque isto amarrou-nos realmente logo de início à cultura, na sua dimensão, quer da oralidade, quer depois mais tarde da escrita. E da escrita acontece de maneira muito interessante também, ainda no liceu, tivemos felizmente professores extraordinários que nos ensinaram o valor da leitura.
Então, desde essa altura que tu imaginavas que o teu caminho seria esse? Havia um pressentimento, porque eu não posso deixar de recordar a professora Maria... Ou tu desejaste ser outra coisa? Sim, antes de jornalista, antes sim, de... advogado. Advogado porquê? Porque as injustiças eram muito grandes. Mas o direito está sempre então, contigo. Eu cheguei a matricular-me em direito, então eu era, aliás, a linha é de direito no liceu, nós aprendemos alemão, latim, essas coisas. Verdade, todas, não é? verdade. Mas acabei porque, sabe que nós fazemos planos para a vida e a vida tem planos para nós. E então, para dizer que de facto o direito ficou na margem, foi jornalismo, ao fim e ao cabo também, que havia uma missão a cumprir. Se o direito queria reivindicar a justiça para o meu país, através do jornalismo também fiz possíveis e impossíveis para denunciar as injustiças, a exploração, etc. Mas isto não chegava. E, os caminhos da vida ensinaram-me que ainda havia outras etapas para percorrer. E dessas outras etapas vamos falar já a seguir, depois do nosso intervalo. Raul Calano da Silva, Alves Calano da Silva, o meu convidado de mesa para 2 de hoje, um grande amigo, jornalista, escritor, romancista, ensaísta, professor, filólogo, enfim, uma grande figura da nossa terra, que nós temos ainda por cima o orgulho, a honra de o ter a representar-nos por aí fora. Já falamos disso daqui a pouquinho. Até já.